Você já ouviu falar na teoria da imputação objetiva? Será que todos os fatos antes de um crime podem ser considerados a causa dele? Olá pessoal, meu nome é Matheus Oliveira, eu sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas e professor do Estratégia de Carreira Jurídica. E desde já, eu peço para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal do Estratégia de Carreira Jurídica para você sempre ficar por dentro dos assuntos mais importantes do seu concurso. E hoje nós vamos falar da teoria da imputação objetiva, que é uma das teorias relacionadas ao nexo causal. E para isso nós vamos seguir a seguinte ordem. Primeiro, nós vamos contextualizar onde essa teoria se aplica dentro do conceito analítico de crime. Depois, nós vamos analisar o nexo causal e a teoria adotada pelo Código Penal e as suas críticas. Em seguida, nós vamos conceituar e aprofundar a teoria da imputação objetiva, trazendo exemplos práticos. E, por fim, nós vamos ver como isso pode ser cobrado no seu concurso. Então, vamos lá. Para contextualizar onde essa teoria é aplicada, nós temos que relembrar o conceito analítico de crime. De acordo com a teoria tripartida adotada pelo Código Penal, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico consiste na ação ou omissão humana voluntária que se amolda à conduta prevista na norma como infração penal. A antijuridicidade, por sua vez, é a contrariedade da conduta ao ordenamento jurídico. E a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da conduta e do resultado causado. E como elementos dentro do fato típico, nós temos 4. A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. A teoria da imputação objetiva é relevante para a análise do nexo causal dentro do fato típico. Em relação ao nexo causal, que é o vínculo entre a conduta e o resultado, há algumas teorias que buscam definir essa relação de causalidade. A teoria adotada como regra no direito penal brasileiro é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou condição sine qua non. De acordo com essa teoria, é considerada causa toda ação ou omissão humana voluntária, sem a qual o resultado não teria ocorrido, conforme está previsto no artigo 13 caput do Código Penal. Assim, toda conduta humana anterior ao crime, que o influenciou direto ou indiretamente, deve ser considerado causa do crime. Para que seja feita essa análise, de acordo com a doutrina, deve-se adotar um processo hipotético de eliminação, se fazendo o seguinte questionamento. Se a conduta fosse suprimida, o resultado teria ocorrido? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Pedro matou Paulo com disparo de arma de fogo. Só que antes disso, houve uma série de eventos. A produção da arma na fábrica, a venda da arma para Pedro, depois Pedro pegou um táxi para ir até o local do crime, o porteiro do condomínio da vítima autorizou a entrada de Pedro, depois Pedro cometeu um homicídio com arma de fogo. Então, para a teoria da equivalência dos antecedentes, tudo aquilo que aconteceu antes do resultado pode ser considerado causa e poderia haver a responsabilização de todos que participaram dessa cadeia de eventos. Só que essa teoria tem um grande problema. Ela leva a um regresso ao infinito, conforme a doutrina. Nesse exemplo anterior, o táxi que levou Pedro até o local do crime poderia ser considerado causa, a venda da arma na loja, a fabricação da arma e até mesmo o próprio nascimento de Pedro poderia ser considerado causa, porque se não tivesse ocorrido, provavelmente o crime não teria se consumado. Portanto, essa teoria da equivalência dos antecedentes precisa de uma limitação. E para que se considere essa limitação, foram criadas outras teorias, dentre elas a teoria da causalidade adequada e a teoria da imputação objetiva. Abrindo um breve parênteses aqui, a teoria da causalidade adequada é adotada de forma excepcional no direito penal brasileiro. E essa teoria considera que causa é o antecedente, não só necessário, mas adequado à produção do resultado. Ou seja, não considera qualquer contribuição para o resultado, mas sim uma contribuição eficaz, conforme a previsão no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, que aduz que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Dessa forma, no direito penal brasileiro, a teoria da equivalência dos antecedentes é a regra prevista no caput do artigo 13 do Código Penal e a teoria da causalidade adequada é a exceção prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo. Mas nesse vídeo nós vamos focar na teoria da imputação objetiva, que em que pese não ser a teoria adotada de forma majoritária, ela já foi aplicada pelos tribunais superiores e tem relevância para a prova de concursos públicos. Então, em relação à teoria da imputação objetiva, ela foi desenvolvida por Klaus Roxin em 1970 e veio com a principal finalidade de limitar a teoria da equivalência dos antecedentes. A ideia é que essa teoria servisse como um filtro normativo do nexo causal. De acordo com a doutrina, para a teoria da imputação objetiva, além de haver a relação de causalidade, só pode haver imputação de um crime se a conduta criar ou incrementar um risco proibido, e esse risco se concretizar dentro do âmbito de proteção da norma. Ou seja, se adotam 3 filtros. O primeiro é a criação ou incremento, o aumento de um risco proibido.
ou não permitido. O segundo filtro é que esse risco proibido incida no resultado. E o terceiro filtro é que o resultado esteja dentro do alcance do tipo penal. Vamos detalhar ainda mais. Em relação ao primeiro filtro, a criação ou aumento de um risco proibido significa gerar um estado de perigo a um bem jurídico e que esse risco não seja permitido pelo direito. Caso contrário, a conduta não terá relevância penal. Então, além de se criar o risco, esse risco deve ser proibido pelo direito, porque nem toda ação perigosa é proibida pelo direito. Vamos a um exemplo. A prática de uma luta de boxe é uma atividade que gera risco, mas não é proibida pelo direito. Nesse exemplo, de acordo com a teoria finalista, o fato seria típico, porém antijurídico, porque há uma norma permissiva. Mas de acordo com a teoria da imputação objetiva, o fato sequer seria típico. Ou seja, estaríamos tratando de um fato atípico, pois ainda não se estaria nem mesmo analisando os outros elementos do crime. Nesse caso, se estaria analisando o nexo causal dentro do fato típico. Em relação ao segundo filtro, é necessário que esse risco proibido incida no resultado. Por exemplo, se uma pessoa receber uma facada, for atendida em seguida por uma ambulância, e essa ambulância, no caminho do hospital, vier a capotar e explodir, tendo sido essa a causa da morte. A facada, portanto, foi um risco proibido, mas não incidiu no resultado, de modo que o agente não poderia responder pelo homicídio consumado. Em relação ao terceiro filtro, o risco proibido no resultado deve estar dentro do alcance do tipo penal, ou seja, o resultado só pode ser imputado se for justamente aquele que a norma buscava evitar. Se o resultado estiver fora da finalidade protetiva da norma, não poderá haver imputação. Então, para a gente resumir e ficar mais fácil, primeiro, essa teoria visa limitar a responsabilização decorrente da teoria da equivalência dos antecedentes. Segundo, se trata da criação de filtros aplicáveis ao nexo causal para definir se o evento foi causa ou não do resultado. Deve ser feita uma análise do caso concreto se houve ou não a criação ou incremento de um risco proibido no resultado. E esse resultado deve estar dentro do alcance da norma penal. Essa teoria considera uma causalidade normativa que decorre da norma em detrimento da causalidade pura adotada pela teoria da equivalência dos antecedentes. E uma observação importante é que não se deve confundir imputação objetiva com responsabilidade objetiva, ok? Aqui nós não estamos falando de responsabilidade sem dolo ou culpa. Inclusive, a doutrina até critica o nome imputação objetiva, dizendo que esse nome nem é adequado. O mais adequado seria a teoria da não imputação objetiva, justamente porque busca limitar a responsabilidade penal. Continuando, vamos analisar outros exemplos agora de aplicação da teoria da imputação objetiva. Primeiro exemplo, uma pessoa está presa nos trilhos de um trem e esse trem está prestes a passar. Outra pessoa vem, empurra essa pessoa que estava presa para tirá-la da linha do trem. Essa pessoa cai, se salva, mas sofre lesões corporais. Nesse caso, a pessoa que empurrou poderia ser responsabilizada pelas lesões corporais causadas? E a resposta é não. De acordo com a teoria da imputação objetiva, o risco deve ser criado ou incrementado, aumentado. E nesse caso, o agente reduziu o risco da vítima. Se não houvesse a ação, a vítima teria morrido em vez de ter sofrido somente lesões corporais. Portanto, logo no primeiro filtro, já se conclui que não pode haver a responsabilização nesse caso. Segundo exemplo, a esposa, desejando a morte do marido, o incentiva a pular de bungee jump. Ele salta e morre. Nesse caso, embora houvesse o desejo de matar, a conduta da esposa não criou um risco proibido, porque nesse caso, o risco da prática esportiva é permitido dentro da sociedade. Assim, a esposa não poderia ser responsabilizada, parando logo no segundo filtro. Terceiro exemplo, 2 ciclistas estão pedalando à noite, sem farol. Um terceiro ciclista vem e bate de frente com o primeiro e se machuca, causando lesões corporais. O segundo ciclista também estava sem farol. É possível responsabilizar penalmente esse segundo ciclista porque ele estava com o farol desligado e gerou também um acidente? A resposta é não, porque houve a criação de um risco proibido, pedalar sem iluminação, incidiu diretamente no resultado, mas o resultado não está dentro do alcance da norma, porque a regra do farol serve para proteger o próprio ciclista de acidentes que possam envolver ele mesmo, mas não somente terceiros. Por isso, não seria possível imputar um crime a esse segundo ciclista. Então, agora que você já entendeu como funciona a teoria da imputação objetiva, vamos analisar uma questão de concurso para ver como isso já foi cobrado e ainda pode ser cobrado na sua prova. Eu selecionei uma questão do Ministério Público de Goiás, de 2019, para promotor de justiça. E é uma questão bem completa, engloba vários aspectos da teoria que estamos analisando. Então vamos lá. A respeito da teoria da imputação objetiva,
na concepção de Klaus Roxin, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A teoria da imputação objetiva, em sua forma mais simplificada, aduz que um resultado causado pelo agente só deve ser imputado como sua obra e preenche o tipo objetivo unicamente quando o comportamento do autor cria um risco não permitido para o objeto da ação, quando o risco se realiza no resultado concreto, e este resultado se encontra dentro do alcance do tipo. Essa alternativa está correta e traz o conceito da teoria da imputação objetiva, indicando que a imputação só pode ocorrer se houver a criação de um risco não permitido no resultado, e esse resultado deve estar dentro do alcance da norma penal. Alternativa B. Considere o seguinte exemplo. A deseja provocar a morte de B, e para isso A o aconselha a fazer uma viagem à Flórida, pois leu que lá, ultimamente, vários turistas têm sido assassinados. A planeja que também B tenha esse destino. B, que nada ouviu sobre os casos de assassinato na Flórida, faz a viagem de férias e, de fato, é vítima de um delito de homicídio. A deve responder por homicídio, pois sua conduta acabou incentivando B a fazer a viagem, criando assim um risco não permitido. No caso, criou um perigo de morte juridicamente relevante. Essa alternativa está errada, porque equivocadamente informa que A deve responder por homicídio. Só que nesse caso, A, em que pese querer o homicídio de B, ele só fez aconselhar B a ir para um local perigoso, e lá ele sofreu homicídio. Então, A não criou um risco proibido pelo direito. Aconselhar alguém a ir em algum lugar não é proibido. Desse modo, A não pode responder pelo crime de homicídio. Portanto, esse é o erro da alternativa. Alternativa C. Ações que diminuam o risco não são imputáveis ao tipo objetivo, apesar de serem causa do resultado em sua forma concreta e de estarem abrangidas pela consciência do sujeito. Assim, quem convence o ladrão a furtar não R$1.000, mas somente R$100, não é punível por participação no furto, pois sua conduta não elevou, mas diminuiu o risco da lesão. A alternativa está correta de acordo com o que estudamos hoje. A teoria da imputação objetiva considera que somente pode haver a imputação se houver a criação ou a implementação, um aumento do risco proibido. Se houve uma diminuição, não pode haver a imputação do crime. E nesse exemplo trazido, a pessoa teria convencido o ladrão a furtar um valor inferior ao que ele desejava anteriormente, de modo que ela não poderia responder como partícipe ou coautora do furto. É a mesma coisa do exemplo da pessoa que empurra a outra para salvar nos trilhos do trem. Ela reduziu o risco de modo que não deve haver a responsabilização nesse caso. Portanto, a alternativa está correta. Alternativa D. Imagine a seguinte hipótese. 2 ciclistas passeiam um atrás do outro, no escuro, sem estarem com as bicicletas iluminadas, por mera falta de atenção e descuido. Em virtude da inexistência de iluminação, o ciclista que vai na frente colide com outro ciclista que vinha na direção oposta, sofrendo este lesões corporais. O resultado teria sido evitado se o ciclista que vinha atrás tivesse ligado a iluminação de sua bicicleta. Diante dessa situação, pode-se afirmar que o ciclista que vinha à frente deve responder por lesões corporais culposas, pois criou o risco não permitido ao dirigir sem iluminação, que acabou resultando na colisão. O ciclista que vinha atrás, todavia, não responde pelas lesões corporais culposas, já que este resultado não está abrangido pelo fim de proteção da norma de cuidado. Afinal, a finalidade do dever de iluminação é evitar colisões próprias, não de terceiros, colisões alheias. Essa alternativa está correta conforme o nosso exemplo dado anteriormente. O segundo ciclista, que não se envolveu no acidente e que estava com o farol desligado, criou sim um risco proibido no resultado, porém, esse resultado específico, envolvendo somente terceiros, não está abarcado pela norma. A norma visa evitar colisões próprias e não envolvendo somente outras pessoas, de modo que esse segundo ciclista não poderia ser responsabilizado pelas lesões decorrentes do acidente entre outras pessoas. Portanto, a alternativa incorreta dentre as 4 é a letra B. E aí, gostou dessa análise? Esse tema é muito cobrado em concursos do Ministério Público, da Magistratura e da Defensoria Pública, então não deixe de revisar sempre que você puder. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica, me siga também nas redes sociais, @MatheusOliveiraMP, para você sempre ficar por dentro das melhores análises. Um abraço e até a próxima!